Abra sua Bíblia no livro de Mateus, começar no capítulo 4, do versículo 23, e vamos ler o capítulo 5 também até o versículo 12. Mateus 4, 23 a 25, e depois os 5, do 1 até o 12. Amém? Todos acharam? Diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E Jesus, vendo esta multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, mais uma vez nós, em nome de Jesus, estamos, ó Deus, aqui prostrados diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa incapacidade de discernir a Tua palavra se o Senhor não revelar. Não é pela nossa mente, Senhor, mas é pelo Teu Espírito. E nós, nesse momento, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha revelar essa palavra, essas verdades dos nossos corações. Porque Tu, ó Deus, nos abençoa em Cristo Jesus. Nos abençoa ali quando Ele foi crucificado em nosso lugar. Porque ali o Senhor nos fez morrer junto com Ele, Senhor, para que a nossa natureza, escrava do pecado, ali fosse, ó Deus, também crucificada junto com Jesus. O Senhor sepultou ali com Ele, Senhor, também o nosso homem velho. Mas, ó Deus, na Sua ressurreição, o Senhor nos deu uma nova vida. E essa vida é Cristo. E, neste momento, nós te pedimos, ó Pai, que essa vida, que é Cristo, seja revelada aos nossos corações, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Porque a nossa vida depende de Cristo. Nós não temos vida sem Cristo. Então, ó Deus, que Cristo
mais uma vez, seja revelado e formado em nós, pela Tua palavra operando nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero repartir com os irmãos aquilo que eu tenho recebido. E hoje eu gostaria de estar meditando com os irmãos. O Felipe hoje destacou de manhã nosso estudo, que a principal característica do diabo, de Satanás, é a mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. E ele procura, de todas as formas, nos tirar da verdade que nos liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o diabo, ele quer que a gente não conheça a verdade. E aí, para que a gente não tenha o conhecimento da verdade, ele começa a mentir na nossa mente. Mentir com sugestões nas nossas vidas para que nós possamos buscar satisfazer as nossas necessidades com essas mentiras. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele fala da felicidade. Ele fala que uma das principais características dos filhos de Deus é a felicidade. Só que a felicidade que Deus oferece para nós, irmãos, não é a felicidade que muitas vezes nós esperamos. Ou não é a felicidade que o mundo oferece para nós. E eu fiz questão de ler esses versículos aqui do capítulo 4, e eu creio que Jesus, ali, ele entendeu que depois de tudo que ele tinha realizado no meio daquelas pessoas, daquelas cidades, daquelas regiões por onde ele andou, porque aqui ele narra, vários lugares, Jesus precisou sentar com seus discípulos e sentar com aquela multidão para que eles para que ele pudesse ajustar com elas o foco da vida deles. Quem conhece a Bíblia sabe o contexto que essas pessoas viviam. O contexto que essas pessoas, nesse momento aqui, da vinda de Jesus, viviam, era um contexto de opressão. Era um contexto de estarem vivendo subjugados por uma outra nação. É um contexto de falta de liberdade. É um contexto onde o jugo era pesado demais. Eram fortes impostos que eram colocados sobre o povo de Israel. Então eles viviam debaixo de uma opressão. E quando Jesus inicia seu ministério, e esse texto nos diz, Jesus começa o seu ministério fazendo milagres. E esses milagres de Jesus atraíam muitas pessoas. Por isso que diz, a fama de Jesus correu por toda a Síria. Qual era a fama de Jesus? O que as pessoas diziam acerca de Jesus? Dizendo, olha,
está entre nós um homem que é dito que é filho de Deus, e por onde ele passa, por aonde ele vai, as pessoas doentes são curadas. As pessoas acometidas de várias enfermidades e tormentos são libertas. Aquelas que estão endemoniadas, lunáticos, paralíticos, todos eram curados. Então, por causa dessa fama de Jesus, de curar, de libertar, de fazer milagres, então, muitas pessoas começaram a buscar Jesus, porque esperavam que através de um milagre de Jesus a sua vida iria mudar. Elas talvez iriam encontrar a felicidade. E eu não tiro a razão delas, porque quem que talvez esteja doente com uma doença que é condenado à morte, não ficaria feliz se pudesse encontrar alguém que pudesse curar ela daquela doença. Quem que talvez tivesse, como ele diz aqui, um filho lunático ou endemoniado, como aquele homem que vai até Jesus e diz, olha, um espírito imundo se apodera do meu filho, e quando isso acontece, lança ele no fogo. E ele tem sofrido muito, e eu trouxe ele aos seus discípulos, para que seus discípulos pudessem orar por ele, e ele expulsar esse demônio, mas os discípulos não conseguiram. Mas Jesus expulsa aquele demônio. Fico pensando a mulher, a viúva de Naim, quando está indo ali sepultar os seus filhos, e aí encontra com Jesus, e Jesus então vai e toca ali no defunto, e o defunto levanta. Que alegria! Aquela que estava chorando, aquela que ficaria talvez desamparada, porque já era uma viúva, e agora estava perdendo o filho, talvez o filho onde ela estava colocando as suas expectativas, para que na sua viuvez pudesse cuidar dela, agora estava morto. E agora vem Jesus e toca naquele defunto, e aquele defunto recebe a vida. Que alegria! Realmente é um motivo de alegrar, de se alegrar, regozijar. Mas o que Jesus ensina aqui, irmãos, no capítulo 5 para essas pessoas, é que tudo que Ele faz para nós de bom, realmente nos traz alegria. Mas essa alegria que essas coisas, uma cura, um milagre, uma bênção, talvez um emprego, são coisas passageiras, são coisas transitórias, são coisas temporais. Porque a qualquer momento nós podemos passar de novo por esse mesmo problema, de doença, de morte, de dificuldades. Então, o que Jesus quer ensinar aqui para essas pessoas, e a verdade, por isso ele diz, olha, lá em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que Jesus, quando ele começa a fazer esse sermão do monte, ou conhecido como sermão das bem-aventuranças, Jesus começa
tratar com aqueles que estavam seguindo eles, que realmente ele fazia milagres, mas ele não estaria conosco, com eles para sempre. Ele estaria indo para o céu. E depois que ele fosse para o céu, realmente eles não teriam mais com ele aquele que poderia solucionar seus problemas no momento. E aí era necessário aprender a viver pela fé do Filho de Deus. Eu estava comentando ali com os irmãos, nós estávamos lendo lá o 1 João capítulo 5, onde João fala que a fé que vence o mundo. Quando Jesus aqui começa aqui no capítulo 5, citar aqui as bem-aventuranças, na verdade o que Jesus começa a ensinar para aquelas pessoas que estavam seguindo a Ele, motivados por milagres, por benefícios, por curas, é que isso fazia parte da vida que Ele tinha para nós, mas isso não era a verdadeira felicidade. A vida deles e a fé deles não poderia estar baseada naquilo que Deus poderia fazer em favor deles, na questão física, material. Mas a vida deles deveria estar alicerçada naquele que opera essas coisas nas nossas vidas. E esse é um grande engano que muitas vezes Satanás, uma mentira que Satanás quer nos fazer acreditar. Que se nós tivermos uma religião, se nós lemos a Bíblia, se nós tivermos um tempo de oração, se nós fizermos boas obras, se nós não mentimos, não roubamos, se nós dermos o nosso dízimo, nós vamos estar agradando a Deus e vamos ser felizes. Não que nós não estejamos agradando a Deus. Estamos agradando a Deus porque estamos praticando as boas obras que Ele preparou para nós. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser felizes, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Se não me engano, é João 16, 33, ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então essas pessoas aqui estavam seguindo Jesus, se alegrando, chamando outras para seguir Jesus, porque estavam motivadas naquilo que eles estavam vendo Jesus fazer. E aí Jesus então chama elas para uma conversa em particular. E Jesus vai mostrar para elas que a verdadeira felicidade não está naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, seja material, emocional, nossa vida familiar, mas a verdadeira felicidade está em nós estarmos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus está em nós, operando com a sua palavra. Essa é a verdadeira felicidade, irmãos. A palavra felicidade, no contexto do mundo, se você pegar no dicionário, a palavra felicidade, ela significa ter grande alegria, ter circunstâncias favoráveis, ter sorte, ter sucesso, estar contente. Para o mundo, ter felicidade é isso. É você ter alegria.
Para o mundo, ter felicidade é todas as circunstâncias ao seu redor estar favoráveis. Para o mundo, ter sorte, ser feliz, é uma pessoa que tem sorte. É uma pessoa que está fazendo sucesso, está sendo reconhecida. É uma pessoa que está contente. Não é porque uma pessoa está contente que ela talvez esteja feliz. Tem muitas pessoas que demonstram ter um contentamento, talvez nos lábios, na face, mas o coração está amargurado. Está ferido. E é por isso que ele, então, coloca aqui essas características da verdadeira felicidade, ou características do verdadeiro cristão. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele é feliz não porque Deus faz milagre na vida dele, mas ele é feliz porque ele tem certeza de que Deus está na vida dele. Então, ele começa aqui a descrever as bem-aventuranças, ou seja, o que é que nos faz feliz. O mundo, irmãos, ele pode nos fazer feliz, né? O que eu disse, um milagre, uma bênção nos faz feliz, mas aquela felicidade vai acabar. Mas então, qual é a verdadeira felicidade que Deus pode nos dar? Que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. É isso que Jesus vai falar aqui, nesses capítulos, no capítulo 5, dos versículos 13 ao 12. Ele fala sobre a verdadeira felicidade. Versículo 3, ele fala que feliz, bem-aventurados aqui é feliz, são os pobres de espírito. O que o mundo diz para nós? O mundo diz, olha, você não pode perder. Você tem que vencer. Você não pode levar desaforo para casa. Se alguém, te ofender, você não baixa a cabeça, não. E como é triste, às vezes, a gente vê até, infelizmente, pastores. Esse tempo atrás teve uma polêmica sobre um pastor ensinando o seu filho que se alguém agredisse ele na escola, era para ele revidar a altura. Porque ela fala, você não pode ser bobo, não. Não deixa as pessoas pisarem em você. Isso é que o mundo diz. Mas Jesus disse que a verdadeira felicidade são os pobres de espírito. Pobre aqui não tem nada a ver com falta de recursos. Ou com aquele que diz, eu sou um coitadinho, eu sou ninguém. Felipe até tratou isso hoje de manhã, né? Esse pobre de espírito não é essa pessoa que se acha coitadinho, que acha que não pode nada, que não tem condições de nada. Mas o pobre de espírito é sim aquele que se acha incapaz, mas ele tem a certeza de que ele tem na vida dele aquele que é poderoso para sustentar ele no momento em que ele for afligido.
no momento em que ele for talvez maltratado, no momento em que ele for pisado. Eu gostei de uma tradução de uma Bíblia que escreveu esse versículo dessa forma. Aqui diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, mas eles traduziram dessa forma: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, vocês serão felizes quando você reconhece que você não tem nada para oferecer. Quando você sai de cena, o pobre de espírito é esse. Ele não quer aparecer, ele não quer prevalecer, ele não quer ter a razão. Ele sai de cena. Porque, irmãos, quando nós, muitas vezes, confessamos com nossos lábios aqui, aquele texto das Escrituras diz, que eu não lembro agora o endereço, o Felipe pode me ajudar, o César, alguém, diz, levando por toda parte, morrer de Jesus, no nosso corpo, para que a vida dele qual? 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E o 11 fala, e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, é isso. É eu reconhecer que eu não tenho nada para oferecer. E que eu dependo unicamente daquele que Deus me deu para ser a minha vida. Quando eu reconheço isso, é isso que o texto está dizendo, trazendo sempre a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida dele se manifeste. Estão entendendo? O que Jesus diz que é felicidade? Felicidade é quando você sai de cena. É quando você não exige o seu direito. É quando você não impõe a sua vontade. E Jesus dizendo, quando você pratica isso, então você vai ser feliz. Você vai ser verdadeiramente feliz. Porque o que o mundo passa é que nós devemos ser autossuficientes, ser independentes, não depender de ninguém. Nós temos que aparecer. Mas Jesus fala, olha, os pobres de espírito, que verdadeiramente serão felizes. Quando a gente sai de cena, quando a gente nega-se a si mesmo, quando a gente cede, então Jesus vai aparecer. Vai ser manifesto a vida de Jesus. Como é difícil para nós, irmãos.
essa renúncia do nosso eu, da nossa vontade. Quantos problemas existem no meio das famílias? Quantos problemas existem na sociedade, no meio da igreja? Porque ninguém quer sair de cena. Porque ninguém quer ceder. Porque ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer sobressair. O próprio Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, por causa do reino de Deus, esse vai ganhar. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual a recompensa deles? O reino dos céus. Você pode fazer a escolha. Não, eu não perdoo, eu não cedo, eu não... Tudo bem. Qual a recompensa você vai ter? Tribulação. Sofrimento. Desânimo. E no final, a morte eterna. Mas aqui Deus está dizendo, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não são nada, esse sim, é que tem a verdadeira alegria, porque ele tem o reino de Deus. Ter o reino de Deus é ter o governo de Cristo na minha vida e na sua vida. Quando a gente pensa ter o reino de Deus, eu tenho o poder de Deus à minha disposição. Eu sou filho do dono da prata e do ouro, então eu quero ter posses, eu preciso prosperar. Não. Quando você tem o reino de Deus, quando você tem o rei do reino de Deus na sua vida, governando a sua vida, então você tem a verdadeira felicidade. E como recompensa, Deus diz, diz aqui, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo é que a verdadeira felicidade, eu só posso ser feliz quando eu der a direção da minha vida para Jesus. Enquanto eu estiver querendo dirigir, conduzir, fazer conforme a minha vontade, decepção. Mas quando eu dou a direção da minha vida para Jesus, quando Jesus dirige a minha vida, verdadeiramente eu sou feliz. O Salmo 37, versículo 4 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O que ele vai fazer? Tudo mais ele fará. Versículo 4 diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que o mundo diz para nós? Olha, o que nós dissemos para os nossos filhos quando eles são pequenos, eles começam a chorar? Olha, homem não chora. Homem que é homem não chora. Engole o choro aí. Aí nós vamos criando filhos insensíveis, coração duro. Filhos que acham que tem que sempre vencer os outros para que, se alguém tem que chorar, que o outro chore, não eu. Mas aqui Jesus diz, bem-aventurados os que choram.
a tradução, agora esqueci o nome da Bíblia, ela diz assim: abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Bem-aventurados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Nós crescemos com o sentimento de posse, de ser dono. Nós não crescemos com uma consciência de que tudo é de Deus e tudo vem de Deus para o nosso bem e para que nós possamos servir ao nosso próximo. Então, é o meu trabalho, é o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro, é o meu filho. E se isso for tirado de você? Isso é interessante. A Elisângela hoje colocou aqui, né? Antes ela ganhar, né? Mateus, Lucas, esses personagens aí, Mateus e Lucas. Que Deus disse para você, né? Que Ele estava te dando um filho, era isso? Estou te dando um filho, mas não deixe que esse filho ocupe o meu lugar no seu coração. Estou te dando um filho, mas não deixe que esse filho ocupe o meu lugar no seu coração. Às vezes Deus precisa, irmãos, tirar alguma coisa da nossa vida, porque Ele nos ama, e nos fazer chorar, porque se Ele não nos fizer chorar, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar perdidos. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, a nossa alegria. Esse meu filho é tudo que Deus me deu. Nele está a minha alegria, nele está a minha confiança. Quando Deus deu o filho a Abraão, o filho da promessa, depois de tantos anos esperando, Deus põe Abraão à prova. Ele fala: olha, eu te dei o seu filho. Eu cumpri a promessa. Mas eu quero ver se o seu coração é meu mesmo. Vai, oferece o seu filho como sacrifício. Bem-aventurados os que choram. Talvez você está chorando algumas coisas que você perdeu. Mas graças a Deus porque você perdeu essas coisas. Porque talvez essas coisas pudessem estar afastando você daquele que é a verdadeira felicidade. Por isso que aqueles... Felizes são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. E ele termina dizendo: porque só assim vocês poderão ser abraçados por aquele que é o amor eterno. Às vezes a gente está abraçado, está apegado a alguma coisa, achando que aquilo é a nossa felicidade, aquilo é a nossa alegria. Quando a gente faz isso, a gente deixa de receber aquele que é a verdadeira alegria, que é Cristo. Por isso a gente chora, mas aí Ele vem e consola. Ele vem e nos abraça. Ele vem e mostra para nós que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então, felizes são os que choram. Mas não é só questão de chorar por coisas tiradas da nossa vida.
mas é chorar para poder estar fazendo a vontade do Senhor. Chorar porque você não consegue vencer o pecado. Chorar porque mais uma vez você caiu diante de uma tentação. Chora mesmo. Chora diante do Senhor. Porque quando você chora diante do Senhor, Ele vai te consolar. Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É melhor chorar, irmãos, por perder as coisas desse mundo, do que chorar por não poder entrar no céu. Chorar por não ter crido em Jesus Cristo. Como é diferente. O mundo fala que nós temos que ter felicidade a qualquer custo. Quantas pessoas, para alcançar a felicidade, passam por cima dos outros, passam por cima de sentimentos dos outros, passam por cima da mãe, passam por cima do pai, passam por cima da esposa, do esposo, passa por cima dos filhos, filhos passam por cima dos pais. Essa é que o mundo, essa mentira que Satanás diz, olha, você tem que ser feliz, seja a que preço for, busque a sua felicidade. Aí Jesus diz, olha, felizes é os que choram. É um contraste, né? Está chorando, mas é feliz. Talvez alguns estão felizes, mas por dentro estão chorando, porque aquela felicidade custou preço muito caro. Precisaram deixar passar por cima de muitos conceitos, muitas coisas que achavam que tinham como importantes na sua vida, como primordiais, mas por causa dessa felicidade que o mundo oferece, deixaram essas coisas para trás. Hoje tem a felicidade do mundo, mas não tem o consolo de Deus. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você está chorando, não desanime. Deus sabe do seu choro. O choro pode durar uma noite inteira, mas a Bíblia diz que a alegria vem ao amanhecer. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são vocês que se contentam com o que são. Nem mais, nem menos. Assim vocês verão como vocês têm o verdadeiro poder de Deus. Ele diz aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, abençoados somos nós quando nós temos contentamento. Manso é aquele que busca dar lugar ao Espírito na sua vida. A mansidão é um fruto do Espírito. E diz aqui que aquele que dá lugar ao Espírito, que não dá lugar à carne, esses herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados aqueles que têm contentamento.
ele não quer mais nem menos, ele está contente com aquilo que Deus está realizando na sua vida. Como falta, irmãos, para nós como igreja esse contentamento no que Deus tem para nós. Nós sempre estamos querendo mais. Estamos querendo mais. Irmãos, eu vou parar por aqui. Mas depois nós vamos continuar esse estudo. Mansidão e humildade é uma característica de Jesus. Não tem como eu ser manso e humilde de coração se eu não tiver Jesus. Então, todas essas características aqui, e todas essas condições para nós encontrarmos a verdadeira felicidade, elas estão contidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nada disso é alcançado por nós pela força. Pelo contrário, a força e a ação da carne é o mundo que diz, é o diabo que diz que nós devemos obter através dessa forma. Mas Deus diz que todas essas coisas nos serão acrescentadas por Deus, quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar. Irmãos, e quando a gente olha para a igreja do Senhor, a igreja dos últimos tempos, nós vemos uma igreja caracterizada pela infelicidade. É uma igreja caracterizada por cabeça baixa, um espírito abatido, desanimado. Mas é porque nós, como aquela multidão ali que estava seguindo a Jesus, estamos buscando Jesus pelo motivo errado. Por isso Jesus ensina aqui princípios para nós, irmãos, para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade nada mais é do que Cristo vivendo em nós. É nós não vivendo a nossa vida. É nós negando a nós mesmos todos os dias. Como precisamos, irmãos, estar com o nosso coração quebrantado diante do Senhor para dizer, Senhor, me perdoe. Eu tenho buscado o Senhor de maneira errada, com motivação errada. Tenho buscado o Senhor para que o Senhor me dê coisas para que eu possa ser feliz neste mundo. Mas Jesus está dizendo aqui que neste mundo, por causa da vida dele, muitas vezes nós vamos chorar, muitas vezes vamos ser desprezados, muitas vezes vamos ser perseguidos, vamos ser maltratados. Mas ele diz, quando isso acontecer com vocês, não é para chorar, não é para lamentar, mas é para regozijar. Ele termina dizendo isso. Bem-aventurados sois vocês quando, por minha causa, chorar por Jesus, nos submeter por Jesus. Se eu tenho misericórdia é por causa de Jesus. Meu coração ser limpo por Jesus. Eles são bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente entra no culto, adora a Deus, presta culto a Deus, mas não vê a Deus. Porque no nosso coração, o coração nosso não está limpo.
a raiz da amargura, a ressentimento, a ódio, a vingança, a essa soberba, a essa arrogância. E isso nos impede de ver a Deus, de experimentar do poder de Deus. Por isso, levando por toda parte a mortificação de Jesus, o nosso corpo mortal. Isso traz, sim, sofrimento, traz tristeza, o desprezo do mundo. Mas Jesus diz, quando vocês estiverem sendo desprezados pelo mundo, maltratados pelo mundo por minha causa, vocês são felizes. Mas às vezes a gente quer ser amigo do mundo, quer ser reconhecido pelo mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso que diz que não pode ver a Deus aquele que não tem o coração limpo. Não vai poder ver a Deus. Irmãos, a escolha é nossa. Tem muitas coisas que podem nos trazer felicidade. Mas a verdadeira felicidade é Jesus. E a felicidade que Ele traz, também traz, às vezes, coisas ruins. Você vai chorar, vai ser perseguido. Mas Jesus vai dizer, olha, Jesus diz, mas você é feliz. Você pode até perder o mundo, mas o reino dos céus é seu. O que você quer para a sua vida? Quer ganhar o mundo? Vá em frente. Use toda a sua força, toda a sua sabedoria. Ganhe o mundo. Mas você não vai ser feliz. Porque a Bíblia diz, né, que o mundo passa. E as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, irmãos, busque essa felicidade num relacionamento com Jesus. Talvez você tenha conhecido Jesus de ouvir falar, mas Jesus quer que você tenha uma experiência com Ele. Esse autor da vida, esse autor da verdadeira felicidade. Esses dias eu estava dizendo num dos nossos núcleos que muitas vezes quando nós pedimos para a igreja, se alguém tem algum testemunho para dar, a maioria não tem testemunho. A maioria fica em silêncio. Por quê? Porque o que nós achamos que é bênção são coisas deste mundo. Mas o que Jesus está dizendo, olha, a verdadeira bênção na sua vida sou eu. Porque quando eu estou na sua vida, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a vida eterna, você tem a paz, você é saciado na sua fome, na sua sede, você tem a verdade, você tem a vida eterna. A ceia do Senhor que nós vamos participar agora, era essa lembrança. Nós antes estávamos perdidos, afastados de Deus, mas Deus nos amou e deu o seu Filho, para que nós não perecêssemos. Deus deu o seu Filho, para que todo o que crê no seu Filho tenha a vida. A vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida.
E a vida eterna é essa, que conheçam aquele que me enviou e creiam. Que eu vou citar de novo, porque citei errado. É João, me ajuda aí, Felipe. E a vida eterna é esta. É João 16, 17. Quero encerrar com esse texto. A gente vai falar de cabeça, mas... João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Precisamos conhecer esse que Deus enviou. E então teremos, irmãos, a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, que não é, como diz o cântico, porque tudo nos vai bem, mas eu sou feliz, porque Cristo é a minha vida. A igreja hoje está infeliz. Estou falando no sentido geral, a igreja está infeliz, porque está faltando, irmãos, a vida de Cristo em nós. Nós somos muito cheios da religião, da doutrina, de um ensinamento, mas falta-nos a vida de Cristo. Amém?